segundo é o seguinte. De acordo com a figura, uma força horizontal constante, F, de módulo 10 newtons, é aplicada a uma roda de massa 10 kg e raio 0,30 metros. A roda rola suavemente na horizontal e o módulo da aceleração do centro de massa é 0,60 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Em termos de vetores unitários, qual a força de atrito que age sobre a roda? Então a 2. Vamos fazer o desenho, vai ser assim. É uma roda. Tá. Ele disse que tem uma força aplicada na roda, uma força aqui aplicada de F de módulo 10 newtons. E ele disse que existe uma força de atrito, e como ela está em movimento, essa força de atrito é um atrito cinético, certo? Nesse ponto aqui, que é daquela parte de rolamento, que seria a combinação da translação mais a rotação, e ela vai estar rotacionando nesse sentido, certo? Sentido horário, então é negativo aqui a velocidade angular. Ele quer saber qual é, na letra A, a força de atrito que está atuando nesse corpo. Bom, primeiro vamos tirar os dados. Ele me dá a força, que eu já tenho. Então ele me dá a F de 10 newtons. Ele me dá a massa do corpo, que é 10 kg. E ele me dá o raio, que vale 0,30 metros. Isso. E ainda a aceleração tangencial, ou seja, a aceleração do centro de massa, a aceleração linear. Porque se esse corpo continuasse em movimento, essa velocidade que ele tem no centro de massa seria a mesma. E de que essa aceleração ele me dá de 0,60 metros por segundo ao quadrado. Bom, tiramos os dados, agora vamos para a letra A. Qual é essa força que ele quer saber? Para que eu possa relacionar essas forças, eu tenho que usar a segunda lei de Newton, que me fala que o somatório das forças aplicadas em um corpo tem que ser igual à massa do corpo vezes a aceleração. Porque esse corpo está em movimento. E é um movimento uniformemente variado, certo? Na direção X, como esse corpo só tem movimento horizontal, vou analisar ele só na direção X, certo? As forças que estão atuando nesse corpo, eu vou considerar aqui como sendo um referencial, mesmo passando o centro de massa do corpo, eu vou ter uma F positiva, então estou considerando F, e ela vai ser positiva porque o corpo está se movendo para esse lado, então ela vai ser maior do que a minha força de atrito, menos a minha força de atrito cinético, tem que ser igual à massa do corpo, vezes a aceleração que esse corpo está sendo submetido, certo? Isolando o F, força de atrito cinético, eu vou ter que F menos a massa do corpo vezes a aceleração tangencial dele será igual à força de atrito cinético que eu quero. Então minha F, força de atrito cinético, será igual a 10 newtons, que é a minha força, menos 10, que é a minha massa, vezes minha aceleração, que é 0,60. Então minha força de atrito cinético será igual a 10 menos 10 vezes 0,60, 4 newtons. Como só tem um movimento na direção X, em termos de vetores unitários, podemos escrever esse corpo, essa força, quer dizer, ela ficaria, vou apagar aqui, força de atrito cinético será igual a 4I mais 0J
newtons. Essa é a letra A. Na letra B, deixa eu olhar o que ele pede na letra B. Na letra B ele pede o quê? Ele pede qual é o momento de inércia do corpo, certo? O momento de inércia desse corpo, eu vou partir do princípio da segunda lei de Newton para rolamento, certo? Eu sei que o somatório dos torques vai ser igual ao momento de inércia do corpo vezes a aceleração angular, certo? Eu vou refazer o desenho aqui, rapidinho. Vamos ter a força de atrito aqui. Vamos ter a força de atrito aqui, certo? E vamos ter a F aqui. Veja, a linha de atuação dessa força F está passando justamente no centro de massa desse corpo. Ou seja, o seno dessa força em relação a essa linha é zero. E o seno de zero é zero. Então ela não está provocando torque. Porque a definição de torque é o quê? É o produto da força vezes o braço de alavanca. Então, a distância desse braço de alavanca, essa distância da força do braço de alavanca até a força é zero. Já essa força de atrito, veja, ela tem uma distância daqui para cá, em relação ao eixo de rotação. E o seno dessa força aqui é 90. E o seno de 90 é 1. Esse ângulo é de 90 e o seno de 90 é 1. Então essa força aqui de atrito é ela que está causando torque. Ela que está provocando esse giro nesse sentido, nesse corpo. Então sabemos que o somatório dos torques aqui vai ser só o torque dessa força de atrito. Então eu sei que força de atrito cinético vezes o raio da alavanca, que é o próprio R aqui, vai ser igual, força de atrito cinético vezes o raio, vai ser igual ao momento de inércia do corpo vezes a aceleração angular. Minha aceleração angular eu não tenho, mas eu sei a tangencial. E sei que elas estão relacionadas pelo raio. Isolando ela aqui, eu sei que a aceleração tangencial dividida pelo raio é igual à minha aceleração angular. Eu posso substituir aqui então, certo? Então eu sei que força de atrito cinético vezes o raio vai ser igual ao momento de inércia do corpo vezes minha aceleração angular, que é aceleração tangencial dividida por R. Vou passar esse R multiplicando e essa aceleração dividindo. Então eu vou ter que meu momento de inércia desse corpo será igual a minha força de atrito cinético vezes meu raio ao quadrado dividido pela minha aceleração tangencial. Então eu sei que o momento de inércia desse corpo será 4, que multiplica 0,30 ao quadrado dividido por 0,60. Eu acho que os dados são esses, que eu estou refazendo a questão e tive que apagar porque a câmera deu pau aí. Então isso vai me dar 0,6, eu acho, quilogramas metros por segundo, metros ao quadrado. Deixa eu conferir. Isso, a resposta é essa então. Então o momento de inércia desse corpo é 0,6 kg metros ao quadrado, certo, galera?